Bom dia. Bom dia, estamos ao vivo? São ao vivo aqui no nosso Facebook. Vamos ver se apareceu. Ainda não. Acho que já estamos já. Já sim. Estamos ao vivo? Sim. Estamos ao vivo então? Sim, estamos ao vivo então. Bom dia a todos, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na nossa live. Aqui estamos com o professor Vinícius William de Baskerville. Bom dia, Estamos ao vivo Giovanni. mesmo? Sim, estamos. Eu não sei se... Estamos, então. Que ótimo, então. Hoje vamos falar sobre o nosso município vizinho, Ribeirão Vermelho, que comemorou aniversário nessa semana. Ribeirão Vermelho, que já foi um distrito aqui de Lavras, é um município muito bonito, pacato e tem uma grande tradição com as ferrovias. Então, vamos começar com o Vinícius. Vinícius, você trabalha também em Ribeirão Vermelho? Isso. Esse ano, sim. Esse ano, trabalhando lá, sim. Ribeirão Vermelho é um dos principais distritos de Lavras, né? Historiograficamente falando, é um dos mais antigos. Muita da história de Lavras começou por Ribeirão Vermelho, né? Ribeirão Vermelho antes de Lavras. A estação mesmo de Lavras é mais recente que a estação de Ribeirão Vermelho, que antes era, quando a ferrovia chegou, a estação de Lavras, né? E você comentou sobre o distrito Ribeirão Vermelho. Em 1901 foi elevado a distrito, né? Antes era povoado de Lavras, a estação de Lavras era lá. E aí, a partir do século XX, que a história de Ribeirão Vermelho vai ter mais movimento, né? A cidade vai crescer. E em 1948 vem a emancipação. Aí ontem, então, 26 de novembro, o Ribeirão Vermelho comemorou o aniversário. A emancipação 26 de novembro de 1948 para município. Um dos menores municípios de Minas, né, com 40 quilômetros quadrados somente, né, com a divisão geográfica com Lavras beirando o rio e vai até a ponte lá da Fernão Dias, depois vem seguindo pela Fernão Dias até mais ou menos onde tem a Polícia Federal ali, e depois volta até abaixo da usina do Funil, abaixo da hidrelétrica, e até a ponte de novo. Então, um dos menores de Minas, né? De área. Pois é. E Ribeirão Vermelho, mesmo sendo uma cidade, um município tão pequeno, tem um grande ponto positivo, que a história dela está muito bem registrada pelo historiador Márcio Salviano Vilela. Até tem aqui os livros que ele escreveu. Esse primeiro aqui é o Sobre Trilhos. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu, justamente fala da história de Ribeirão Vermelho, dá uma ênfase às ferrovias. Depois ele fez esse daqui, é o Inventário da História de Ribeirão Vermelho. Esse tem um aspecto interessante, que é uma linha cronológica e também de efemérides. Então, fala, em 1956, no dia 10 de março, aconteceu aqui, um acidente com uma locomotiva. Então, realmente um aspecto cronológico bem interessante de contar a história. E tem essa obra-prima dele aqui. Olha o tamanho desse livro. Minha Aldeia. Pérola do Rio Grande. Quantas páginas tem esse livro? Esse livro tem 726 páginas. E o mais interessante desse livro é que ele foi feito com as pesquisas no cartório. Então, todo mundo que tem um familiar que nasceu, viveu em Ribeirão Vermelho, vai encontrar a história da sua família neste livro. Saber quem que eram as pessoas, quando se casaram, onde moravam. Então, para pesquisas genealógicas, é um livro que é um tesouro. Para uma cidade tão pequena, já tem 3 livros de grande qualidade. O Márcio Salviano Vilela, ele também escreveu um livro de história de Lavras, que é uma referência, que é os campos Formação Histórica dos Campos de Santana, de Lavras do Funil. É um livro que lançou em 2006 ou 2007. Mas é um grande historiador daquela cidade.
Um aspecto que ele fala sobre os origens de Ribeirão Vermelho é justamente o nome da povoação. Ele traz um registro do Jaci de Souza Lima, que teria sido o palco de uma grande batalha entre tribos indígenas. Morreram tantos índios que o rio ficou vermelho, Ribeirão Vermelho. Vou ser sincero, eu não sei se essa história é verdadeira. O Jaci de Souza Lima, ele tinha essa característica de, às vezes, onde a história é dúbia, ele gostava de completar com folclore. Completar as Eu não sei lacunas. se isso é realmente verdade, mas é o fato que ficou registrado o nome. Aham. Bom lembrar também que esse Ribeirão Vermelho, ele é um ribeirão que vai margeando toda a estrada do Madeira e também onde tem o limite entre o Gama e a Ufra, que lá é o Ribeirão Isso. Vermelho. Ele vai seguindo até chegar o Rio Grande, e passando o Rio Grande tem aquela ponte metálica que está o município, que é justamente a fronteira entre Lavras e Ribeirão Vermelho. Isso, e o Ribeirão Vermelho, a cidade, o povoado que antes era Porto Alegre, né? Ele foi construído na foz oposta, na margem oposta à foz do Ribeirão Vermelho, que o Ribeirão Vermelho, esse, como você comentou aí, ele começa lá no Gama, né? Quando junta o Ribeirão da Santa Casa com o Ribeirão dos Torres, e aí já é o Ribeirão Vermelho, até chegar lá no Rio Grande, onde ele deságua, e o povoado do Porto Alegre, que era a primitiva atual Ribeirão Vermelho, a primitiva Ribeirão Vermelho, né, era na margem oposta à foz do Ribeirão. E a ponte ela vai ser construída em 1891. Já havia a povoação lá, mas não tinha a ponte ainda, né? Quando os Gamon chegam, por exemplo, aqui na nossa região, eles atravessaram o rio numa balsa improvisada, porque não tinha a ponte ferroviária ainda, né? Sim. Pois é, justamente, é bom também, antes de falar um pouco mesmo do povoamento atual, até o Gabriel pode lembrar um pouquinho que lá em Ribeirão Vermelho existem 2 sítios arqueológicos bem importantes, que é o Cacho de Ouro e o... Olha, esqueci agora. E o outro Bela lá, Vista? né? Esqueci. Vista Alegre? É alguma coisa alegre à vista, não sei. Mas onde tem a fronteira justamente entre Ribeirão Vermelho e Perdões, onde tem aquele shopping Graal, naquelas imediações, lá por volta de uns 800 anos atrás, os registros arqueológicos mostram que lá tinha uma tribo indígena que morava naquela região, que essa tribo certamente ela foi margeando o Rio Grande, tem alguma relação com os achados arqueológicos aqui de Lavras e provavelmente também até de Bom Sucesso. Então tinha essa tribo que estava por aqui. A povoação contemporânea que existe, ela surgiu, ela se desenvolveu quando começou a ter a discussão e criação da hidrovia, o barco a vapor. Isso. Que ligava Lavras até o oeste. Até Capitólio. Até Piauí. Piauí atualmente, até a região de Capitólio atualmente, né? Que o vapor ia na região que hoje. Ele era, se não me engano, uns 200 quilômetros, era bem distante essa caminho de navegação, né? fluvial. Foi uma iniciativa do Dr. Jorge. Ele estava justamente no século XIX muito interessado em fazer as ligações dentro do Brasil, como ligar o interior do Brasil até a sede da corte, que era no Rio de Janeiro. Ele vislumbrava possibilidades de tanto ferrovias quanto hidrovias, ligando a corte até o interior do Brasil mais distante. Observava possibilidades de também ligações fluviais com o Rio São Francisco, o Rio Paraná, quer dizer, era todo o progresso que ele estava vislumbrando. Infelizmente ele morreu meses antes da inauguração
O Dr. Eu Jorge, vi né? em 1880. E Isso. uma coisa interessante, Giovanni, que algumas pessoas não sabem, esses barcos eles ainda estão lá na beira do rio, o vapor, a estrutura dele está toda lá ainda na beira do rio, hoje já petrificado ali com a natureza, mas ele ainda está lá e tem também a lancha grande do vapor, que também está lá na beira do rio ainda. Não está preservada, mas está ao menos salva lá para contar a história. Próximo da rotunda tem esses vestígios ainda da navegação. Sim, até uma coisa que merecia um cuidado melhor. Isso daí é a parte essencial da história do município. Talvez um tipo de restauração, então colocação em um local mais adequado, porque é uma coisa marcante. A gente vê a história do povoamento atual de Ribeirão Vermelho começou com esses barcos, eles estão lá Aham. E a- meio em ruínas. Então, mas eles, assim, ainda dá tempo de salvar, né? Em 1888, a ponta da linha da Efon era Ribeirão Vermelho. Aí depois que ela vai vir para Lavras, a ferrovia, aí agora eu já estou falando da ferrovia, a ferrovia vai chegar em Lavras em 1907. Mas Ribeirão Vermelho, por muito tempo, era o início da ferrovia, como o Giovanni já mencionou aí, a ferrovia partia de Ribeirão Vermelho, ia até Antônio Carlos, lá na região onde hoje tem a cidade de Antônio Carlos, né? Na época chamava Sítio, perto de Barbacena, que era aquela linha que era conhecida como Bitolinha, que é aquela Maria Fumaça que ainda roda entre Tiradentes e São João del Rei. E no município de Bom Sucesso tem a estação de Aureliano Mourão, ainda tem ela, em formato triangular. Ali partia outra linha que ia para o oeste de Minas, até lá em Velho da Taipa, até a região do Alto Paraopeba, que a ideia era chegar até o Rio São Francisco, e até Paraopeba, o final dessa linha. Então, essa linha, já lá, antes do 1900, já tinha essa ferrovia, ela chegou em Ribeirão Vermelho, né? E até esses dias o Paulo comentou aqui no grupo, o Paulo Silva comentou aqui no grupo, tinha uma fazenda do José Pereira da Silva, fazenda do Engenho, que era ali atrás da matriz de Ribeirão Vermelho atual. As terras onde hoje tem a rotunda e tem a estação, foi vendida por esse fazendeiro da fazenda do Engenho para essas construções. Lá na região onde tinha essa fazenda, hoje tem casas que foram construídas e tem até alguns vestígios ainda dessa fazenda do Engenho, né? Ah, legal. Ali em Ribeirão Vermelho, hoje a gente ainda tem algumas fazendas antigas, a gente pode ver na beira da Estrada do Madeira, mas lá dentro de Ribeirão, naquela rua que vai para o Velório, também tem uma outra fazenda. Eu creio que era assim um conglomerado de fazendas, não muito distantes umas das outras, né? Tinha essa fazenda do Engenho que era maior e tinha essas outras não muito distantes umas das outras. Interessante. Tem um outro ponto curioso. Eu realmente, esse ponto eu preciso me aprofundar mais, mas parece que também no finalzinho do século XIX, início do século XX, uma colônia portuguesa se instalou em Ribeirão Vermelho. Um número elevado de pessoas vindas de Portugal se instalavam nessa região. Então, muitos imigrantes. Às vezes nós falamos muito das colônias italianas e libanesas. A gente fala pouco dos portugueses porque basicamente tecnicamente, vamos dizer, eles se integram mais rápidos pela Aham. questão do idioma. Mas tem uma colônia portuguesa importante que se instalou naquela região, justamente nessa época do boom da ferrovia. Aham. E estou vendo aí no seu fundo que tem um principal marco ferroviário de Ribeirão, que é a rotunda. O que é uma rotunda? Isso. A, a rotunda ela era onde virava as locomotivas. A locomotiva chegava com a frente virada sentido Ribeirão Vermelho, tinha que virar ela para o sentido São João del Rei, né, para ela voltar. Então virava lá dentro. Dentro da rotunda ainda tem um girador lá,
onde a locomotiva subia nele e ela era girada. Essa rotunda de Ribeirão, ela por muito tempo foi a maior da América Latina e assim do Brasil junto, né? Depois tem uma outra que é maior que essa, mas ela é uma das maiores da América Latina e uma das maiores do mundo. E de pé é uma das últimas que existe. Além disso, ali no entorno da rotunda, a gente pode ver os prédios ali, tinham as oficinas de locomotiva, a fábrica de vagão, tinha todo um movimento ali, então a rotunda também servia para guardar as locomotivas. As Maria Fumaças eram guardadas, tem as garagens lá, né? São várias garagens, são mais de 10 garagens em cada uma das baias da rotunda. As locomotivas eram guardadas lá. Em São João del Rei tem outra, mas bem menor que essa de Ribeirão Vermelho. E as locomotivas, até a década de 80, elas ainda estavam dentro da rotunda, abandonadas. Aí, a partir da década de 80 e 90, as locomotivas começaram a ser levadas para São João del Rei, onde elas estão lá preservadas e salvas, as Maria Fumaças que rodavam aqui em Minas, não só no sul de Minas, não só no oeste, mas em todo o estado, algumas foram salvas, né? E as da Bitolinha, que era a linha mais estreita, elas estão guardadas hoje em dia lá em São João del Rei. Ô, Giovanni, e mais um comentário interessante, que a rotunda lá de São João, ela chegou a ficar mais arruinada que a rotunda de Ribeirão Vermelho. A de São João foi recuperada. Você provavelmente conhece as fotos antigas, né? A de São João, ela ficou até sem telhado e ela foi salva. A de Ribeirão Vermelho, a gente vê um esforço enorme da prefeitura para tentar reformar ela, mas imagino que seja uma coisa assim que vai gastar um investimento muito grande, que somente o município, eu acredito que não dê conta, precisa de outras instâncias ajudando. Talvez ela tenha a sorte, né? Olha, se não me falha a memória... não, eu tenho certeza disso. A rotunda é um patrimônio estadual de Minas Gerais, não é só municipal, inclusive estadual. Tombada patrimônio estadual. De importância para todo o estado. Aí que tá, quando tem essa característica de ser um patrimônio estadual, o próprio governo estadual pode fazer investimentos. Não precisa ser só o município, pode ser isso se torna responsabilidade do governo estadual fazer algo a respeito. A grande questão é pensar o que fazer. A rotunda de São João del Rei, por exemplo, ela tem uma utilidade, pelo menos quando eu era estudante, quando eu morei lá, ela também era usada como local cultural, tinha eventos, tinha shows. Então ela tinha eu não sei se ainda tem hoje, deve ter. Hoje está meio parado, né? Mas teoricamente ainda é para isso. Mas então, se você usa o local, o uso do local faz ele ser importante e faça receber investimentos. Esse aqui é o pensamento. O que fazer com a rotunda? Vai ser um local para ferrovia? Então tem que ter ferrovia. Não vai ter ferrovia. Então, o que pode ser útil nesse sentido? Tem que fazer esses pensamentos. Está até acontecendo, eu acredito que agora, nesse momento, está acontecendo lá um evento cultural, um mountain bike, uma coisa assim que a prefeitura está promovendo no dia de hoje e ontem também teve, para as comemorações do aniversário de Ribeirão. Foi feita uma limpeza lá no entorno da rotunda. Está acontecendo esse evento. Um problema assim que levou esse complexo ferroviário de Ribeirão a ser abandonado na época e perder a utilidade para a ferrovia eram as enchentes que o Rio Grande tinha, as enchentes muito agressivas, né? Inclusive a de 91 levou a ponte que está lá dentro do rio, caída lá. As enchentes eram constantes e inundavam todo o pátio ali. A gente vê muitas fotos do rio, sobrando só aquela parte de cima ali, só o chapeuzinho da rotunda ali que sobrava, né? Isso foi um fator que prejudicou muito por causa disso, a localização beirando o rio. E aí depois, quando constrói a hidrelétrica, aí esse problema diminui um pouco por causa que a represa cerca um pouco o rio, apesar que não elimina. Em 2012 a gente teve uma cheia que foi até lá perto da prefeitura e já havia a hidrelétrica, chegou a um ponto que eles não conseguiram segurar o rio, aí soltaram a água
e aí a enchente tornou ir até lá na prefeitura e a rotunda tornou-se inundada de novo, né? É um Essa foi aquela. Foi em que ano que foi? Não foi tão em distante isso, 2012, não. Foi né? acho que 2015. Que ano foi? 2012, 2012. no Réveillon de 2011 para 2012, que foi essa cheia mais agressiva. E assim, historicamente falando, também é interessante que a de 91 foi rigorosa, né? Eu não sei se em 2001 também teve, mas parece que de 10 em 10 anos vai vindo essas grandes Olha, todo cheias. que. Ah, meu Deus do céu, isso daí Nós estamos vai perto, fazer 10 estamos indo anos para agora, né? Tomara 2022. que Mas eu não, acho né? que tem até, eu acho que tem uma teoria que essa cheia, esses anos chuvosos se repetem a cada década. Quando a gente olha com a historiografia junto, a gente vai percebendo que realmente, uma vez por década, tem umas enchentes grandes assim. Sabe uma coisa que eu sempre pensei dessa rotunda? Eu não sei, as pessoas que gostam de música, rock, talvez já devem ouvir falar da cidade de Wacken, na Alemanha, uma cidade pequenininha igual Ribeirão Vermelho. E ela é mundialmente conhecida por um festival de rock, heavy metal que ocorre lá anualmente. Como é que essa cidadezinha tão pequenininha se tornou uma referência mundial? Lá, os próprios moradores, eles viraram, fizeram os investimentos para criar a infraestrutura para o concerto. Então eles fizeram uma sociedade dentro de uma empresa que organiza o festival. Eles são sócios. Eles têm. Aí, quando tem o festival certamente traz muito recurso para aquela cidadezinha. E esse recurso que vem é distribuído para todos os habitantes. Então, os habitantes fazem investimento, os habitantes recebem o investimento em troca. Lá eu estava vendo que cada um recebe anualmente mais ou menos 7.000 euros. Quer dizer, é um valor interessante a gente pensar. Aqui em Ribeirão Vermelho não precisa ficar também essa dependência exclusiva de questões de governo. Não sei. Bom, é uma questão da evolução da sociedade. Também seria uma ideia. Às vezes a própria população, as pessoas formam uma empresa, essa empresa tem o capital da sociedade, faz a restauração, faz utilização dessa rotunda e os lucros voltam para as pessoas. Tem que Uhum. pensar as outras alternativas, não tem que ficar esperando só dinheiro público que nunca vai chegar. Então, e Ribeirão Vermelho no boom da ferrovia, como você disse, né? No auge da ferrovia, uma cidade bem movimentada, tinha bastante indústria aí no entorno da rotunda, não só da parte das serragens para a ferrovia, mas também vendia, né, para o restante das pessoas. Tinham várias indústrias. E Ribeirão chegou a ter duas ferrovias. Vinha uma ferrovia que vinha de Formiga, do sentido de Formiga, e que rodava, a distância dos trilhos era de 1 metro, né, que é essa que ainda roda até hoje, vinha da região de Arcos. Aliás, ia daqui para lá, né, de Ribeirão Vermelho para Arcos, que o objetivo era atingir o centro-oeste do Brasil. Essa ferrovia, e ela contornava atrás da igreja, igual contorna hoje ainda, e tinha essa linha que vinha de São João del Rei, e que ali beirando o Rio Grande, onde tinha a estação Álvaro Botelho, a parada de Álvaro Botelho, ela vinha lado a lado com essa linha métrica e ela continuava margeando o rio até chegar aí em Ribeirão Vermelho, até chegar em Ribeirão Vermelho. Lá as duas se encontravam e seguia para Lavras. E por muito tempo teve os trilhos, 3 trilhos entre Ribeirão Vermelho e Lavras, tinham 3 trilhos. Nesses 3 trilhos rodavam tanto as locomotivas que vinham dessa linha menor, essa linha de bitola menor, que vinha de São João del Rei, quanto as locomotivas grandes que vinham do sentido de Arcos para Barra Mansa. Até Lavras tinha essas duas ferrovias fundidas. Hoje em dia tem só a métrica, só a ferrovia métrica em Ribeirão Vermelho. Esse terceiro trilho ele não existe mais.
A população de Ribeirão Vermelho, em algum momento na história, será que foi maior do que é hoje? Maior do que é hoje? Isso você sabe dizer? Eu não sei. Eu imagino que proporcionalmente, vamos dizer assim, para a época, eu acredito que, se fosse comparar com a de Lavras, eu acredito que a população era grande. Hoje, se comparar com a de Lavras, a população é pequena, né? Mas eu acredito que na época, se comparasse com os outros distritos também da região, eu acredito que tenha sido grande, sim. Que tenha sido um número maior que o de hoje, eu creio que não, por causa que, apesar também que morava muito na zona rural, né? Não sei te responder isso também, não. E tinha um outro É, distrito, ô, Giovanni, inclusive tinha um outro distrito, que era Santos Dias, que aí no livro do Márcio Silvano a gente vai ver, Santos Dias foi grande também, né? Teve até cinema lá no distrito de Santos Dias. Hoje existe só a plataforma da estação e a casa onde eles dizem que era o cinema, e teve o cinema lá em Santos Dias. Era um distrito grande também que não cresceu igual Ribeirão Vermelho. Santos Dias entrou assim em erradicação total, né? Acabou a extinção, não tem mais nem o povoado lá, só tem algumas fazendas lá perto, algumas casas, mas não é nem povoado mais. Mas foi um distrito grande também, que era próximo a Ribeirão Vermelho e Perdões, entre Ribeirão Vermelho e Perdões. Tem. Santos Dias, se eu não me engano, é uma cidade, é um local que tem uma grande comunidade negra, não é? Eu não sei se é lá. Lá tem uma plataforma enorme de uma estação que tinha lá de trem. E pela plataforma da estação a gente vê que foi um lugar movimentado, pelo tamanho da plataforma. Eu não sei se é esse mesmo Santos Dias, porque em Tumirim também tem o Santos Dias, que foi importante, um povoado de Santos Dias. Não sei se é esse, se é esse o mesmo local que você está falando. É, e outra coisa que trazia movimento para Ribeirão também, a proximidade com a Ponte do Funil, né? A Ponte do Funil era bem próximo da, de Ribeirão Vermelho. E a travessia do Rio Grande, é, no período colonial, ela era ali na Ponte do Funil, né? Onde o rio funilava, era movimentado, trazia movimento também para Ribeirão Vermelho, essa proximidade. Como é que será que os ribeirenses eles se identificam atualmente com o município? Será que eles têm alguma perspectiva, eu quero crescer junto com o município, ou então a perspectiva, para crescer eu tenho que sair de Ribeirão Vermelho? Você consegue perceber isso convivendo com algumas pessoas no seu trabalho? Então, o que acontece? Em Ribeirão Vermelho hoje em dia tem muito ferroviário aposentado, porque a cidade cresceu no entorno da ferrovia, grande parte dos ferroviários que trabalhavam na ferrovia eram de Ribeirão, hoje eles moram lá, já aposentaram, têm suas famílias, os filhos foram crescendo, né? Mas a maioria do pessoal de Ribeirão hoje, eles quando trabalham em Lavras, eles voltam para Ribeirão. Eu não vejo assim uma visão de ir embora de Ribeirão, não. Eu percebo que o povo gosta bastante da cidade pela proximidade, pela comodidade, que hoje em dia não é mais necessário. Por exemplo, quem quer trabalhar em Lavras tem transporte de 20 minutos, tem o ônibus que vem para Lavras ou volta, ou de meia hora, sempre tem o ônibus ali, e é muito próximo. Eu tenho visto muito, e você também provavelmente já observou, tem saído muita gente de Lavras e ido construir em Ribeirão, fazer um rancho para fim de semana. Fim de semana movimenta bastante em Ribeirão. Com esse movimento, as pessoas saem de Lavras e vai para Ribeirão para descansar, que é perto, tem boa estrada, tem boa condição de ir. Eu tenho visto muita gente fazer isso, comprar, às vezes compra um lote em Ribeirão e constrói, e fica lá fim de semana e durante a semana vem para Lavras. E muitos até mudam para Ribeirão para ter o sossego, por causa da tranquilidade. Bom, da Certo. tranquilidade, entendi. É que eu dei aquele exemplo de Vaquim, mas também pode pensar que em Minas Gerais tem a cidade de Monte Verde. Uhum. Também era um local que. Não é cidade, não, é o Monte Verde. Distrito? Tempos atrás também não tinha nada, ele foi gradualmente crescendo pelo turismo. Eu Aham. acho que Ribeirão Vermelho tem um grande potencial turístico. Tem, né? Tendo Tiradentes também. esse Tiradentes. potencial turístico sendo
mais valorizado, naturalmente cria as outras demandas. Se você tem, eu quero ir em Ribeirão Vermelho porque lá vai acontecer tal evento. Naturalmente as pessoas vão, e se esse evento for com certa frequência, se torna, o trânsito fica mais constante, e aí a gente chega naquela perspectiva que sempre é falada, de fazer o trem entre Lavras e Ribeirão Vermelho novamente. É uma expectativa também, né? Tiradentes teve esse movimento que você mencionou aí de Monte Verde. E Tiradentes também teve esse movimento de, assim, se a gente for observar fotos antigas de Tiradentes na década de 80, era uma cidade fantasma, não tinha muito movimento. De repente o turismo explodiu lá, né? E cresceu. Ribeirão Vermelho tem um aspecto assim, quando a gente olha, parece uma cidade europeia, porque está dentro do vale assim, e a ferrovia contorna a cidade. É um lugar muito bonito. O pessoal de Lavras, quando vai, a gente vê ali, a hora que você começa a descer a serra, você começa a ver a cidade dentro do vale, cercada, parece uma região da Suíça, assim, bem diferente. É um lugar bonito que tem potencial turístico, né? Se for bem investido, se for feita uma política pública nesse sentido, eu acredito que seria bem interessante. E lá também a arquitetura das casas preservou aquelas arquitetura bonita que existia até mais ou menos meados do século XX. Então, quem vai a Ribeirão Vermelho, de certa forma, até como se fosse uma máquina do tempo, de ver como é que era uma cidade no passado. Isso gradualmente, isso vai sendo cada vez mais valorizado. Como é o exemplo de Tiradentes. Tiradentes também manteve seu aspecto histórico, e gradualmente esse aspecto tende a aumentar, porque as pessoas querem ter essa experiência de ver como é que era viver nos tempos anteriores. E isso até é uma coisa que a gente pode comparar, se essa Lavras não preservou dessa forma. E acho que o crescimento de Lavras, infelizmente, está deixando a cidade feia. É, né? Obras arquitetônicas são muito feias, prédios disformes, não tem nenhum aspecto estético bonito, é só utilitário. Só que se você não põe a beleza, você fica uma cidade muito feia. Em Ribeirão preservou isso daí. Em Ribeirão a gente vê aquela avenida 26 de novembro, que é aquela avenida dos quiosques ali, a avenida principal do comércio, bem preservada, né? E também quando você sai da parte central ali, que você entra por aquelas ruas, você vê que é bem preservado, tem muita casa que preservou essa arquitetura da época da ferrovia, né? Que os engenheiros geralmente, que os arquitetos também eram geralmente os da ferrovia, que ajudavam na construção das casas ali, preservou bastante, foi bastante preservada. Só um comentário, Giovanni, você falou sobre Lavras, eles estão colocando as letras lá na Santa Casa, né? Você viu as letras que o Dr. Augusto Silva idealizou? Elas estão sendo repostas lá. Aquela a gente tava bravo, porque vocês podem construir, tá bom, mas coloque as letras, tem que voltar elas lá. E o Dr. Augusto Sabe a história daquelas letras? Acho que foi você que escreveu ou foi o Dr. Augusto Silva que tinha idealizado? Isso, o Dr. Augusto Silva colocou essa mensagem em latim em 1894. Originalmente ela era em metal, foi colocado a mensagem, o texto em letras de metal, e depois foi colocada a versão de concreto, pedra e gesso que atualmente tem hoje. Foi recolocado, felizmente. Foi bem interessante aquilo, né? Voltando sobre Ribeirão tinha o bairro Niterói também, né? Que era do município de Lavras e que era ali na parte de cá do Rio Grande, e que depois, com a construção da usina, antes da construção da usina, né? Com as frequentes cheias que teve, o grupo Furnas removeu o bairro lá para a parte alta da cidade, indenizou os moradores que moravam na parte baixa, porque eles eram muito penalizados também com as enchentes, né? E aí o bairro foi movido lá para cima. Eu acho que hoje tem outro nome, não chama mais Niterói. O Niterói ali da beira do rio continuou, mas não mais com a quantidade de movimento que tinha antes. Aquela parte do outro lado da rodovia era cheia de casas e hoje não tem mais casas ali. As casas foram todas demolidas. A igreja foi transferida
lá para a parte alta, foi construída uma nova, as imagens foram levadas, né? E essa igreja do Niterói foi demolida. Vinícius, falando agora da estação de Ribeirão Vermelho, que também está aí no fundo da sua tela, o que ela é usada atualmente? O que tem nela hoje? Hoje tem o CRAS, funciona lá, o Centro de Referência de Assistência Social funciona lá. Tem uma biblioteca também, com bastante livro, eu vi esses dias lá, com bastante material da parte da educação. Do lado, quer ver? Vou tentar mostrar aqui. Desse lado de cá, desse lado que é da prefeitura aqui, tem essa biblioteca, eu vi. E lá do outro lado tem o CRAS, tem o Conselho Tutelar também lá. E na parte de cima tem um pequeno memorial da Ribeirão Vermelho Republicana. Até tem um quadro lá, um painel bem interessante, que tem os administradores de Ribeirão Vermelho, eu não sei se tem os presidentes também, ele é de madeira, e aí tem o selo das armas da República a partir da proclamação da República, no andar de cima. E no andar de cima tem uma cozinha também, onde o pessoal que trabalha nesses 3 órgãos de baixo, eles ficam lá em cima. A estação foi salva porque a prefeitura começou a utilizar ela, porque quando é abandonado, igual no caso de Lavras, os bichos começam a fazer ninho, aí os vândalos começam a invadir, e aí logo cai. A de Ribeirão Vermelho foi salva, e bem salva, de passagem, por causa que a prefeitura começou a dar utilidade para ela. E a rotunda, a estação, e mais um galpão que era chamado Galpão da Baldeação, onde eles usam até para eventos também, tem umas coisas de capoeira lá. Esses 3 bens o município adquiriu da União. Então esses 3 bens eles não são da União mais não. A rotunda, a estação e esse galpão da baldeação, que é aquele galpão amarelo do lado da estação, aquele grandão, são os 3 bens que o município adquiriu. Tanto que a ferrovia nem tem domínio nesses 3 prédios. Esses 3 prédios, eles são do patrimônio do município, não são mais do patrimônio da União, que a ferrovia administra. A ferrovia administra só os 2 prédios que eram um ambulatório ferroviário, que estão em ruínas lá, esses 2 são do patrimônio da União, administrado pela VLI. Mas a estação, a rotunda e esse galpão da baldeação, que é aquele grande lá, eles são do município. Ah, legal. E ali, Giovanni. Vinícius, só uma mensagem. Alisson Bernardes mandou uma mensagem para você. Parabéns, professor, meu ídolo. Tá assistindo com a gente aí, né? O Alisson gosta bastante de ferrovia. Ali, Giovanni, falando em ferrovia, obrigado, Alisson, por estar assistindo, os outros também que estão assistindo. A ponte ela é ferroviária. E ela é, vamos dizer, emprestada para passar carro. Então o município ajuda na administração do trânsito ali, tem os funcionários do município que administram o trânsito, mas a ponte foi construída originalmente pela ferrovia, né? Pela Estrada de Ferro Oeste de Minas. E aí a prioridade também pelo trânsito, pelo Código de Trânsito, a prioridade é sempre do trem, por causa do peso e tudo mais, mas a ponte ela é ferroviária. Já houve deputado, já houve prefeito que falou em fazer outra ponte para passar só automóvel, mas só que seria uma obra provavelmente muito difícil, não seria tirado não, mas funciona bem, a gente não vê acidente ali, geralmente não tem acidente não, e até mais um charme para a cidade, né? É muito bem administrado, o pessoal ali da guarita controla com muita responsabilidade. Mas sendo um município tão pequenininho em área, a perspectiva de expansão também não deve ser tão grande, né? Não sei. Será que tem espaço para crescer ainda mais? Eu imagino que sim. A questão urbana, de construção, eu imagino que sim. Tem bastante loteamento sendo construído lá. Indústria, até tem sido anunciado aí que vai vir outra indústria, mais uma indústria para gerar emprego. Lá em Ribeirão Vermelho tem algumas indústrias que geram emprego para o pessoal de lá. O Grau está no município de Ribeirão Vermelho, o Grau, né? Gera também renda para Ribeirão Vermelho. A usina, eu acredito que a hidrelétrica não está no município de Ribeirão, né? O município começa pouco abaixo da usina, aí Ribeirão fica só com o medo da usina estourar, mas de verba mesmo da usina, eu creio que não venha tanto
para Ribeirão da hidrelétrica. Mas a questão o município é pequeno, mas a área tem ainda, sabe? Pro lado de Perdões ainda tem bastante área. São políticas, né, que são feitas, às vezes também não queiram uma grande industrialização para não trazer, para não tirar a paz do lugar. Tem tudo isso, né? Tem toda. Agora, uma pergunta difícil. Provavelmente não dá para responder, mas fazendo um balanço, né? O município foi criado em 1948. De 48 até hoje, será que valeu a pena ter feito essa emancipação? Ou Ribeirão estaria melhor hoje, ainda como parte de Lavras? Posso opinar? É uma pergunta que fica aí, né? Mas eu acredito que valeu sim. Porque se o município de Lavras continuasse, eram 11 distritos, né? Da assistência para os 11 distritos, seria muito difícil. Essa emancipação de cidade pequena, tem gente que fala, a de Ribeirão não foi na época do Magalhães Pinto, não, mas tem gente que fala que o Magalhães Pinto estava bêbado já no dia 31, aí ele emancipou uma série de lugares que não era para emancipar. Ele não concordava, mas ele já estava bêbado, ele foi emancipou. Ribeirão não foi esse caso, que Ribeirão ainda é antes do governador Magalhães Pinto. Mas a prefeitura e a Câmara de Vereadores local ali é melhor para a organização do lugar do que se fosse uma administração centrada só lá na cidade grande. Acho que a prefeitura de Lavras não daria conta de dar assistência para tantos distritos se tivesse, né? Tanto que perdeu todos, né? No decorrer do tempo, perdeu todos os distritos. Tinha 11 distritos e ficou só a sede de Lavras. E aí, o que comprova essa minha teoria é que a gente vai ver que o Niterói, o bairro Niterói, que está lá em Ribeirão, não recebe tanta assistência assim da prefeitura. Geralmente os moradores do Niterói, eles são assistidos pelo município de Ribeirão Vermelho, porque não tem assim um posto de saúde lá no bairro, não tem. Apesar que não tem também demanda tão grande para justificar a existência de um posto de saúde ali, mas só que a gente percebe, olhando com esse olhar que você está colocando historiográfico, a gente percebe que o bairro não tem muita assistência do município. Em época de campanha tem, em época de eleição ferve de gente lá, mas depois passa a eleição, o bairro fica meio esquecido. Aí você vai ouvir no rádio muita reclamação dos moradores do Niterói, por isso abandona. Aí se não tivesse tido essa emancipação de Ribeirão, eu acredito que a cidade, o distrito também hoje, estaria meio esquecido lá, meio abandonado. Acho que foi bom assim, foi positivo. Tem N fatores, né, que envolvem aí. Foi comentado tempos atrás de repensar essa questão dos municípios, alguns municípios muito pequenos que não têm autossuficiência poderiam ser unificados com municípios maiores. Isso foi ventilado antes da pandemia, eu não sei como é que essa questão foi deu prosseguimento, mas há de se considerar, quem sabe junta novamente. No futuro. Quem sabe? No futuro, mas eu acho que não, eu acho que culturalmente os moradores iriam rejeitar essa proposta, por causa que já está assim solidificado uma municipalização. Talvez os gestores têm seus desafios, né? Igual nós estávamos comentando agora há pouco, Ribeirão é um município que tem pouca indústria, que tem pouca verba, são desafios para os gestores, mas eu acredito que o povo preferiria um prefeito morando na cidade do que um prefeito administrando de longe e mandando só secretários lá. Eu acho que não seria muito produtivo, não. Bom, tecnicamente, no passado, quando havia os distritos, cada distrito tinha um seu vereador. Então, eu não sei se essa proposta seria justamente ter em vez de ter um prefeito de Ribeirão, haveria um vereador de Ribeirão representando o distrito na Câmara Municipal de Lavras. Mas enfim, era o que existia antes, né? Seria talvez se essa proposta voltasse. E eram outros políticos, né? Eram políticos apaixonados pelo que estavam fazendo, eram políticos assim com uma visão diferente de mundo. Não que os de hoje não sejam, mas os não, de antes... de hoje é tudo... Não, deixa eu falar. Deixa você falar, eu não vou me comprometer não. Mas os
Os de antes, nessa época, que tinha um representante para cada distrito, eles eram assim, às vezes trabalhavam até de graça. Os primeiros intendentes lá eram voluntários, os primeiros vereadores também eram voluntários e conseguiam dar conta, né? Hoje eu acho que ficaria bem abandonado pelo, pelo poder público. Mas são ideias aí que vão ficando, né? Com o tempo elas vão. Agora, Ribeirão Vermelho tem uma casinha muito bonita que fica próxima à estação ferroviária. Você sabe alguma coisa sobre a história daquela casa? Aquela casa, você falou uma que está em cima do barranco, assim, que tem uma escada, né? Ali? É basicamente Ah, seguindo a linha reta à estação ferroviária. tá, uma casona, né? Uma casinha não, uma casona. A É casa do. uma casa bem grande e Isso. bonita. É a casa do chefe da ferrovia? Era a casa do engenheiro, né? Do chefe da ferrovia lá da estação. Era aquela casa. Depois ela foi vendida, hoje ela é de particulares. Ela foi comprada. A família comprou da ferrovia. E ela muito bem preservada, muito bem cuidada, né? Era a casa do chefe da ferrovia. Eu não sei se era o engenheiro ou se era o chefe da estação que morava nela. E tem uma outra do lado dela, a que está entre essa casa que você está mencionando e a rua. Aquela casa ela é do município. O município adquiriu ela junto com esses outros prédios. E ela foi reformada, mas depois ela foi abandonada. Ela está meio não está caindo, mas só que está abandonada lá. Já arrombaram as portas dela. Aquela é do município. Aquela eu acho que era do engenheiro e essa outra era do chefe da estação. Essa bonita grande era do chefe da estação que tomava conta de tudo ali. E essa menor era do engenheiro. E do lado, a hora que você passa a ponte ali, em cima do barranco também tem uma construção lá. Eu não sei se ela foi adquirida pelos que moram lá hoje, ou se ela foi também abandonada pela ferrovia, alguém foi morar lá. Mas essa também era um escritório do transporte, se não me engano, de café. Era um escritório importante, ele é bem bonito, um prédio bem bonito. Ele fica à direita, quando você passa a ponte, em cima assim. É um prédio bem bonito que está lá também, tem uma escada para chegar até ele. E ali, de frente a Maria Fumaça, tinha um hotel, né? Era um hotel que era movimentado quando tinha movimento na estação. E quando você olha as fotos antigas, essa parte de frente para Maria Fumaça, que hoje é tudo mato, tinha um caminho que as pessoas subiam a pé até lá a parte alta de Ribeirão, onde é o hospital hoje. Hoje tem só uns trilhos ali, mas quase ninguém passa por ali mais. Mas aquela região alta de Ribeirão era ligada com aquela baixa por um caminho por ali. Deixa eu pensar o seguinte: pensando um turista que queira visitar Ribeirão Vermelho, esse hotel então não existe mais. Esse não. Mora uma família lá de uma professora antiga de Ribeirão, né? Mas agora não é hotel lá mais. Eu creio que pra frente, quase na prefeitura, tem um hotel que funciona ainda, que tem hóspedes, mas poucos hóspedes. E acredito que lá dentro de Ribeirão tenha outro. Mas não sei te falar de um hotel que esteja funcionando em Ribeirão sem ser esse não. Também, vamos ver então. Tem algum restaurante? Tem restaurante? Tem sim. Tem alguns lá. Tem bastante restaurante em Ribeirão. Ah, tem mais de um então. Tem. É, Padaria. tem supermercados? Supermercados tem também. Tem 3 supermercados, né? 3 supermercados em Ribeirão. Tem Farmácia. algum local de Banco. eventos, tipo vamos dizer, um teatro, Tem 2 clubes, um né? ginásio? Tem? Tem 2 clubes. Bastante. Um dos clubes, aquele do lado da praça, era bastante movimentado. Tinha um forró animado lá, né? Antes da pandemia. Agora tá meio parado, mas o clube. Essa parte de evento social em Ribeirão, ela é bem movimentada. A vida social em Ribeirão tem bastante eventos que acontecem. Existe ainda o clube de futebol, o Ferroviário Ribeirense? Tá retomando, até tá tendo uns amistosos lá que eu tenho visto nas redes sociais da prefeitura. Essa parte do futebol está sendo retomada. Essa parte do esporte está sendo retomada. A prefeitura fez também
área de lazer para a população bem grande lá perto da rádio. Tem piscina, tem umas coisas lá, mas eu acho que tem que ser associado para participar da parte da piscina. Mas tem uma, eles chamam de CELT também, onde os alunos vão lá e, não só os alunos, mas eu vejo, o pessoal pode ir e acessar essa parte. Acho que só a piscina tem que ser associado lá para acessar a parte da piscina. Mas tem essa área do lazer. Tem Tem algum museu? museu, tem um espectro de museu bem coisa, que é o que eu te falei que funciona em cima da estação, né? Que tem algumas peças lá, mas não é museu não, não tem museu não. Museu que eu me lembro, não tem não. Tem ideias para construir um museu ferroviário lá, ideias tem muitas, mas o museu em si não tem não. Tem algum arquivo público, assim, um arquivo? Tem essa biblioteca onde está algumas coisas lá, mas organizada efetivamente dessa forma de arquivo público, eu creio que ainda esteja só sob domínio dos funcionários. Mas, por exemplo, quando você precisa especificamente de algo da história de Ribeirão, material tem. Eu creio que não esteja organizado em sala, mas material tem sim. A gente, nós vamos, só para deixar claro, pessoal, a gente está falando aqui como historiadores de Lavras, nós estamos falando, fazendo um comentário nessa live, né, Giovanni? Nada oficial, né? Nada É oficial claro, assim, do até município. mesmo como você tem um contato maior com a cidade, eu até perguntando Aham, porque eu fiquei curioso, aham, vontade de visitar o local e eu, como vamos dizer, um turista, eu gosto de ir nesses lugares. Eu gosto aham, de ver se tem um hotel, se tem um restaurante, se tem um museu, se tem um arquivo, se tem um clube, se tem um teatro. São as aham. coisas que me atraem quando eu vou em algum local que eu queira conhecer. E Ribeirão é bem movimentado no fim de semana, tem música ao vivo, tem forró, tem baile, tem bastante movimento, um movimento assim para aqueles que gostam, né? Mas essa parte cultural também, assim, realmente deixa bastante a desejar de um teatro ou alguma coisa nesse sentido. Apesar também que as referências que a gente tem de Lavras são poucas, né? Que Lavras também não tem, e aí acaba em Ribeirão acaba ficando a desejar também essa parte cultural. Sabe uma coisa que é curiosa? Que eu estava vendo, porque, querendo ou não, grande fonte de recursos na cultura que os municípios têm, as prefeituras podem administrar, são os recursos do ICMS, do Uhum, patrimônio cultural. E Ribeirão Vermelho tem potencial de arrecadar recursos tão grandes quanto Lavras. Mais ou menos uns 300, 400 mil por ano. Tem potencial para isso, Ribeirão Vermelho. O grande ponto é o seguinte, como é que 300 mil em Lavras, claro, tem um efeito muito positivo, mas aqui é uma cidade de 100 mil habitantes. Essa quantia, numa cidade de Ribeirão Vermelho, teria um impacto gigantesco. Quer dizer, se você pode pôr muita ênfase nisso, nesse município, e o próprio município, dando essa ênfase, ele vai receber em troca justamente essa vida cultural, vai receber os investimentos, vai receber os turistas, se torna como se fosse um ciclo. É uma coisa a se pensar, por que em Ribeirão não põe uma ênfase boa nessa linha da cultura, da história, dos patrimônios, para pensar nos efeitos econômicos positivos que isso gera para a uhum. própria população. É um caminho, né? Porque lá tem história para preservar, né? Muitos municípios gostariam de fazer isso, mas não tem, vamos dizer, o bem patrimonial lá para mostrar para o turista, não tem uma estrutura patrimonial igual a Ribeirão tem. É um caminho, uma ideia que fica aí para os administradores, né? De fazerem de olharem com esse olhar, né? Que você está considerando aí. É, a ferrovia também ali pode ser parceira no movimento também, né? Porque a ferrovia corta a cidade inteira. Seria uma forma da ferrovia deixar algo de positivo, não só passar os trens lá parando o trânsito, colocando as casas em potencial de risco de um descarrilamento, qualquer coisa assim, mas a ferrovia poderia deixar algo de positivo se ajudasse a administração nessas ações, né, de preservação do patrimônio, que além de usar o espaço, a ferrovia deixaria. Há algumas
parcerias da ferrovia com o município existem, ações sobre o trânsito e tudo mais, mas é uma coisa que poderia ser mais ampliada, né? Seria benéfico. E esse ICMS cultural está sendo valorizado pelo governo do estado, né? Está vindo bastante ações do governo do estado nesse sentido. Até o governo federal também modificou a forma de abordar o tema. A gente tem visto que o dinheiro não está indo mais só para os grandes artistas, né? Se tivesse um movimento de artistas locais, haveria um patrocínio do governo federal também a esses artistas locais, né? É uma coisa a se pensar, os administradores a pensarem aí que seria bom para a população, né? Eu acho que essa foi a melhor coisa que teve. Às vezes umas pessoas criticam, mas no fundo, se a gente for olhando sem os preconceitos que geralmente há, mas essa perspectiva de apoiar as pessoas, a cultura popular, O que tá precisando, das mãe? pessoas mais, Para falar, vamos mãe. dizer, simples, evitar esses grandes recursos para as mesmas pessoas de sempre, os mesmos Caetano Veloso, Gilberto Gil. Nada contra o trabalho deles, mas pô, eles conseguem ganhar dinheiro pra caramba. O que você Só fazer falou? uma comparação, a gente nunca vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, Então por larga a mão, exemplo, que eu tô na o reunião. Steven Spielberg fazer um filme, ele tem que pedir recurso público? Não pede. Não. Tem Pessoal lá na ali. Inglaterra, os Beatles, para gravar um disco, tem que pedir dinheiro do governo? Não pede. Agora, se essas pessoas são os grandes artistas brasileiros, eles não precisam de ter esse tanto de dinheiro público para produzir o trabalho deles. Esse dinheiro público justamente serve para ajudar as pessoas que vão aumentar a cultura, que são os artistas locais. E essa é uma boa coisa que foi feita pelo governo recentemente. Isso. E são essas, né, Giovanni, as considerações. E o pessoal fica aí convidado a conhecer Ribeirão, quem não conhece ainda, e quem conhece, ir lá olhar com esse olhar de valorização da história, porque ali é um lugar que, desde o período pré-histórico, né, Giovanni? Assim, pré-histórico eu não diria, mas desde os antepassados indígenas, pré-histórico sim, né? E depois passando pelo período colonial do Brasil, depois passando pelo início da República, é um lugar que a história ali sempre foi muito latente, sempre muito movimentado, Ribeirão Vermelho. E agora vamos ver, agora na era da globalização, né? Se vai continuar com esse movimento, se vai entrar em declínio, a gente não sabe, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, o Gabriel vai montar o Parque Arqueológico Ribeirão, o Vinícius vai montar o Museu Ferroviário e eu vou montar um arquivo. A gente vai lá. São ideias, né? Ideias estão aí. Mas só para concluir, Giovanni, assim, uma última consideração que eu acho importante fazer. A gente vê um esforço, sim, da administração, a gente vê de preservação, a gente sabe que da parte do prefeito tem um olhar, sim. Inclusive, ele até fez umas ações de emergência lá na rotunda, porque estava correndo risco de desabar tudo. E ele tem projetos, ele comentou aí nas redes sociais da prefeitura, a gente viu nas redes sociais dele também projetos para preservação. Mas é coisa que requer muito, mas muito do dinheiro mesmo, e muito, não só o dinheiro, mas também ações de outras instâncias. O município sozinho, ainda mais um município, uma área tão pequena, né? Não daria conta de fazer, mas a gente vê sim um esforço enorme deles. A gente não pode deixar de reconhecer que há, não. Porque às vezes as pessoas passam ali e pensam, a rotunda está abandonada, esses prédios estão abandonados. Não é que está abandonado, é porque não tem como, às vezes, o município fazer, né, tanta coisa por aquilo ali. A estrutura aparentemente não vai cair de uma hora para outra, vamos torcer para não cair, né? A não ser que venha uma cheia muito forte, algum terremoto, alguma coisa assim. Mas por enquanto, aparentemente, ela não vai cair. E a torcida fica que recupere, né? Que dê tempo de recuperar esses barcos também da navegação. Pelo menos um, o que está mais... o que dá para preservar, né? Porque tem dois também, gente, que a gente não pode ter uma visão muito apaixonada achando que vai tirar uma coisa lá do rio que já petrificou com a natureza e
transformar ele num vapor que vai ser quase impossível, não vai ter jeito, né? E não tem mais utilidade para aquilo. Mas o que está lá, a lancha grande que dá para salvar ainda, acredito que talvez seja salvo. Giovanni, só mais Essa uma. ideia foi boa, já pensou? Hã? Não um barco a vapor, mas já pensou ter como se fosse um turismo náutico? A pessoa pega o barco em Ribeirão Vermelho, vai fazendo o mesmo trajeto, quem sabe, não sei se é possível, talvez seja, não sei. Até Capitólio, já pensou? Então seria interessante, né? Já tem aqueles jet skis, aquelas coisas, mas eu acho que pela exploração que é feita do rio hoje, pela hidrelétrica, seria complicado para fazer isso. Mas em Macaia, por exemplo, a gente vê os moradores usando bastante o rio para lazer, né? Seria interessante também em Ribeirão fazer esse uso. Apesar que o rio está bastante degradado ambientalmente falando. Giovanni, uma última consideração, que não pode deixar de fazer também. A Maria Fumaça que está lá preservada, ela também está bem arruinada. Os vândalos foram lá, roubaram muita coisa importante dela, muito elemento importante. E infelizmente não está sobre. A prefeitura não consegue controlar isso, né? O vandalismo foi grande, a depredação nela foi grande, ela está bem destruída pelo vandalismo. Sabe uma coisa que a grande questão quando a gente fala em patrimônio é que há duas formas de você interpretar quando fala a coisa pública. O meio é público, é de ninguém. Não é de ninguém. É de todos nós. A começar, é meu. Uhum. Se é meu, eu tenho que cuidar. Uhum. Começa comigo. Eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Uhum. Quando fala é do público, é de todo mundo e acaba sendo todo mundo que é de ninguém, chega nesse ponto, o vandalismo. Né? Então, quando a própria população entender aquilo lá é meu, é seu, é de todo mundo, muda a chave de pensar que aquilo é de ninguém. Uhum. Então toda pessoa cuida daquilo que é dele. Uhum. Aí não tem espaço para esses vandalismos, para essas. Vamos torcer para não cair, meu Deus. Fé é bom, mas ação também. Uhum. Vamos cuidar. É o dilema que os administradores têm, né? Igual a estação. Ela é pública, mas não tem uma para cada um. Não tem uma. A prefeitura ela é pública, mas não tem uma para cada um. O carro da prefeitura ele é público, é de todo mundo, mas não tem um para cada um. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? As pessoas acham que porque é deles, aí vai ter um para cada um, ou então não cuidam, não tem esse olhar que você está comentando aí, e aí fica aquilo, não é de ninguém, né? Mas tá certo. Obrigado, Giovanni. Foi um momento bacana. Ótima conversa. Vai ficar disponível aí, vocês compartilhem e continuem acompanhando. Agora no fim do ano a gente vai voltar com as nossas lives, né, Giovanni? Todo mundo agora vai diminuindo a quantidade de compromissos, nós vamos voltando, tá certo? Obrigado a todo mundo que esteve aí, que fizeram os comentários. A gente não conseguiu ler hoje, por causa da plataforma que a gente está usando, tá diferente, a gente não conseguiu ler os comentários. A gente pede desculpas, mas agradecemos, tá certo? Bom dia, bom sábado. Tchau, tchau. Tchau, gente.